Fala, meus discípulos, o olheiro já está aqui na área e hoje eu vou falar para vocês sobre a farsa da vinda de Jesus, esse retorno aí de Jesus que nunca aconteceu, né? E nem vai acontecer. Então fica aí comigo até o final, não seja fraco, bora lá pro vídeo e olha a lupa, Brasil! Fala galera, aqui é Rubinho Mackenzie. Hoje nós vamos falar sobre o vergonhoso fracasso aí da vinda de Jesus, né? Essa aqui é a profecia mais falsa aí de toda a Bíblia, né? Quase 2000 anos depois aí de sua volta, né? Fracassada aí na sua geração, ainda temos hoje aí os pilantras religiosos enganando os crentes palermas com essa mesma historinha que Jesus vai voltar, né? Essa mesma mentira. Então eu pontuei, pessoal, alguns tópicos aí para vocês sobre essa farsa do retorno de Jesus. Então continua comigo. Então, pessoal, vamos para o primeiro ponto, que é a grande farsa do retorno de Jesus. Então, pessoal, é exatamente aqui onde as igrejas contam unicamente com a total burrice dos crentes, né? E não é qualquer tipo de idiota, né? É preciso ser muito burro, muito idiota mesmo, para acreditar no retorno de um judeu morto há mais de 2000 anos, né? E os parasitas da fé, eles têm uma larga experiência, né, em localizar e explorar aí esse tipo de idiota, né, especial para acreditar nessa história do retorno de Jesus. Então esse é o nosso primeiro ponto. Então vamos para o segundo ponto, que é Jesus não volta. Está lá na Bíblia. Então, pessoal, na Bíblia existem muitas profecias, né? E, sem dúvida nenhuma, a mais conhecida e celebrada é exatamente o juízo final e a segunda vinda de Jesus, né? Aí para recolher todos aqueles que creram nele como Filho de Deus, aí, e receberiam como recompensa aí a vida eterna, né? Iam lá para o reino dos céus. Mas tem uma pergunta constrangedora aí, né? Será que essa vinda de Jesus, essa segunda vinda, já não era para ter acontecido, né? Então, tá lá na Bíblia, né? Conforme está demonstrado lá, o próprio Jesus, ele quis dar a entender que a sua segunda vinda, ela era iminente, ou seja, estava prestes a acontecer, inclusive dentro da sua geração, com os discípulos ainda vivos, né? Então, isso é que ele quis passar para o seu público, né? Então esse é o nosso segundo ponto. Então, pessoal, vamos para o terceiro ponto, né? Jesus estabelece o prazo para a sua segunda vinda. Então, pessoal, nos evangelhos de Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13, Jesus faz uma extensiva e detalhada descrição sobre o fim do mundo e sobre a sua segunda vinda, né? E ele conclui dizendo: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que estas coisas tenham se cumprido. Então, pessoal, essas palavras elas foram ditas por Jesus lá no ano 33, né,
do século I, né? E essa profecia, ela deveria ter se cumprido lá em meados do século II, né? Onde deveria ter morrido lá a última pessoa de sua geração, né? Para se cumprir essa profecia aí da sua segunda vinda. Já algumas pessoas, né? Elas vão tentar desqualificar essa profecia não cumprida, aliás, defender, né? Essa profecia não cumprida, alegando que essas passagens aí, elas se referem à destruição do templo, né, de Jerusalém, lá no ano 70, né, do primeiro século. Então esse aí foi o nosso terceiro ponto. Então, pessoal, vamos para o quarto ponto, onde os primeiros cristãos, eles acreditavam que veriam lá a segunda vinda de Jesus, né? E no Evangelho de João, lá no capítulo 21, no versículo 22, está escrito assim: se eu quiser que ele fique até que eu venha, que tens tu com isso? Segue-me tu. Então, pessoal, notem aí que o Evangelho de João, ele foi escrito tardiamente, ou seja, entre os anos 90 e 120 depois de Cristo, né? Então, houve aí, dado também que esse apóstolo João, ele morreu, como era de se esperar, né? Sem ver a segunda vinda de Jesus, né? E houve um tempo aí, né? Como o Evangelho ele foi escrito tardiamente, então houve tempo aí para se fazer essa ressalva, né? E escrever esse se eu quiser, né? Mas o texto ele demonstra, né? Já nos dá a clareza de que os primeiros cristãos, eles acreditavam que veriam sim a segunda vinda, né? Esse segundo advento de Jesus Cristo, né? Então esse aí é o nosso quarto ponto. Bem, pessoal, então vamos para o quinto ponto, né? Onde os primeiros cristãos já acreditavam estarem vivendo os últimos tempos, né? Então, lá no livro de 2 Pedro, no capítulo 3, fala que nos últimos dias viriam lá os escarnecedores, né? Zombando, né? Dizendo, cadê a promessa, né? Da segunda vinda, né? Pessoal tirando onda, né? Frescando. Mas é importante notar também que esse livro aí de 2 Pedro também foi escrito tardiamente, entre os anos 100 e 160 depois de Cristo, e foi escrito exatamente para acalmar esses primeiros cristãos, né, sobre o constrangimento aí da demora, né, de toda a zombaria que os gentios e que o povo, né, ali ficava ali tirando onda, né, com os cristãos, falando, cadê Jesus que não vem? E o tempo passando, e os pilantras religiosos da época, né, que também se comparam com os de hoje, ficavam dando desculpa lá, enganando esses cristãos, dizendo que essa demora era exatamente a bondade de Deus, né, se manifestando para que mais gente pudesse estar se salvando, né? Então tá aí, pessoal, não resolveu a questão do prazo, né? Então esse é o nosso quinto ponto.
Então vamos para o sexto ponto, né? Que são as declarações, né? Essas palavras aí, né? Que dão a entender sobre a iminência dessa segunda vinda de Jesus, né? O Apocalipse, que é um livro aí que fala, né, sobre essa volta triunfante, né, de Jesus, aí como uma profecia simbólica, suas palavras de efeito, né, como breve, né, o tempo se abrevia, o tempo está cedo, né, agora. Então, são palavras ali que ligam essa iminência, né, onde Jesus estava prestes ali a se manifestar, né, a vir buscar aí os seus, mas não aconteceu absolutamente nada, né, pessoal? Então, esse é o nosso sexto ponto, né? Aí, essas palavras chaves, né, de brevidade, da coisa acontecendo naquele momento, naquele tempo, só que não, né? Então, esse é o nosso sexto ponto. Então, pessoal, vamos para o sétimo e último ponto, que é as tentativas cristãs frustradas para desqualificar o prazo da segunda vinda de Jesus, né? É claro que aí os cristãos eles tentam aí passar uma imagem, né, ainda válida, né, desse evento da segunda vinda de Jesus, né, aí para a nossa geração, né, aí pensando aí uma data indeterminada, né, para acontecer. E todas essas passagens aí, elas implicam exatamente numa brevidade, né, levando exatamente esse evento aí para aquele tempo, né, ou seja, não num sentido divino, mas em termos humanos, né, de temporalidade, né? Então, a gente vendo aí, também é importante falar isso, vendo Jesus, né, nas passagens, falando aí sobre os falsos profetas, né, o que a gente vê exatamente é tudo isso falando contra ele mesmo, né, ele se tornando exatamente o que ele está dizendo, um falso profeta, né? E eu vou exatamente usar uma palavra da Bíblia diante de todo o exposto que a gente viu até agora para usar a própria Bíblia, né? A própria palavra contra Jesus. Então eu vou ler aqui a palavra, está aqui no livro de Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 21, 22, que diz assim: E se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou aquele profeta. Não tenhas temor dele. Então tá aí, pessoal. O nosso tema de hoje, né? A farsa da vinda de Jesus, né? Então falando aí nossos 7 pontos, né? Então aí vão lá nos comentários, deixa aí a opinião de vocês. Quem gostou aí do vídeo, já deixa o likeão maroto, né? Aproveita, já se inscreve aí no canal, né? Aproveita, compartilha também o vídeo, né? Eu vou deixando aquele velho e querido beijo no coração de vocês. E até a próxima. E olha a lupa, Brasil!